Apareceu a confirmação para vocês que está gravando? Sim. Certo, gente. A gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, né? As apresentações. Hoje a gente vai falar da biotecnologia. O slide vai ficar assim porque a gente não conseguiu colocar em tela cheia para aparecer na apresentação. Então, nosso grupo é composto por Alisson Wagner, João Augusto, Maiara e eu que vos apresento, Maria Eduarda. Então, primeiramente, o que é biotecnologia? Bom, como o próprio nome fala, biotecnologia, ela é uma junção da biologia e da tecnologia. A biologia engloba o quê? Como mostra aqui na imagem. A genética, evolução, ecologia, a botânica, zoologia. E a tecnologia, ela vem e engloba é, a computação, a engenharia, a eletromecânica, dentre outros. Daí, segundo a ONU, o que quer dizer biotecnologia? Biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricação ou modificação de produtos ou processos para utilização específica, segundo a ONU de 1992, no artigo 2. Então, como partindo dessa frase aí, a gente já se tem a entender que a biotecnologia ela tem uma amplitude, né? E que ela, é importante salientar que ela já existe desde os tempos remotos, há muito, muito tempo atrás. Só que ela já vinha como? Ela já vinha através da produção de vinhos, de pães, que era realizada a partir da fermentação. Então, nessa época, eles não se tinha conhecimento da biotecnologia, assim como se tem hoje em dia. Porém, já existia, né? Na fabricação de pães e bebidas, como dito. E é importante salientar que, atualmente, os profissionais que trabalham nessa área, eles ficam mais interligados em questão do melhoramento genético. Como funciona a biotecnologia? Antes de falarmos como funciona a biotecnologia, a Maria Eduarda já deu aí uma ênfase de como ela foi formada também, né? Como a biotecnologia ela não é um ramo exclusivamente da área da saúde, a gente entende, temos que entender quais são as composições da biotecnologia. Então, a gente chega a esse diagrama, que é praticamente o diagrama quase idêntico ao da Maria Eduarda. Então, entre a biologia, a engenharia e a química. Que é a biologia com a engenharia, temos a engenharia ambiental, a engenharia ambiental, a engenharia bioquímica. Com a biologia e a química, nós temos a biologia molecular, a bioquímica, e a química e a engenharia, ela dá uma junção da química industrial. Então, é o compêndio, um compêndio da química, a engenharia e a biologia que forma a biotecnologia, como a Maria Eduarda acabou de citar. A gente nota que a biotecnologia não pertence a um ramo exclusivamente, como a Maria Eduarda já citou. Pode prosseguir, por favor. Então, ela funciona por meio de processos que utilizam organismos como fungo, algas, bactérias e técnicas como o DNA recombinante para modificar um produto ou ecossistema. A biotecnologia, como já foi citado, é um campo bastante amplo que exige processos diferenciados, que engloba tanto dinâmicas simples como dinâmicas complexas. Dinâmicas simples, como o caso de fermentação, complexa, como é o processo do DNA recombinante.
Pode passar, por favor. O primeiro progresso expressivo ocorreu no fim do século XIX, quando o cientista Louis Pasteur descobriu em seu experimento que a fermentação não acontecia espontaneamente, mas devido à ação de pequenos seres invisíveis a olho nu, que são os micro-organismos, né? A partir daí, o Pasteur inaugurava, então, a microbiologia, que é a ciência que estuda esses seres vivos, esses seres vivos. Então, esse processo do Pasteur é utilizado em alimento para destruir micro-organismos patogênicos existentes. Esse processo consiste basicamente no aquecimento de alimentos a uma determinada temperatura por determinado tempo e depois ele é resfriado a uma temperatura inferior de forma a eliminar esses micro-organismos. Um dos mais relevantes processos no contexto atual produz o DNA recombinante, que pode ser descrito como uma sequência artificial criada a partir de duas ou mais moléculas de DNA de espécies diferentes. Outro passo essencial para os avanços em engenharia genética foi a descoberta das enzimas de retenção fundamentais para fragmentar o DNA em alguns pontos que podem ser ligados a outras sequências para gerar o DNA recombinante. Como nós falamos do DNA recombinante, aqui está mais ou menos o processo do DNA recombinante. Vou tentar explicar a vocês como acontece esse processo. Há uma aplicabilidade muito grande hoje em relação a se tomar um genoma humano e isolar esse genoma e colocar esse genoma no genoma de uma bactéria e fazer a bactéria produzir uma proteína de interesse para o ser humano. Então, esse DNA recombinante, ele consiste em isso. Nesse caso aqui, é fazer com que misturamos o genoma humano no genoma de uma bactéria e fazer com que a bactéria venha produzir uma proteína de interesse. Nesse caso aqui, vamos tomar, por exemplo, a proteína da insulina, a insulina. Mas como funciona esse processo? Eu preciso isolar um gene do DNA humano que seja que pode ser tá na fita do DNA de um cromossomos, que então eu quero isolar essa região, né? Eu vou isolar essa região essa região mais ou menos aí que tá as tesourinhas. Eu quero isolar essa região, essa região é a região de base que corresponde ao gene da insulina, essa região aí mais ou menos, aqui que está as tesourinhas aqui do lado esquerdo. Como é que eu faço para cortar esse genoma, esse gene, dessa região, desse DNA humano? Eu vou usar uma enzima de restrição. Essa enzima de restrição, elas vão cortar, vão clivar o DNA e separar o DNA em determinados pontos. Esses pontos são pontos específicos, são pontos determinados, que são pontos estudados pelas pessoas que trabalham com esse processo de biotecnologia. Então, ao usar essa enzima de restrição, ela vai reconhecer essa sequência de base e vai cortar o DNA em determinados pontos, justamente separando aquele gene que é do meu interesse, que é o gene da insulina, genoma da insulina. Então, eu vou isolar esse genoma que me interessa, que é o da insulina, e a partir daí eu já houve o corte, as enzimas de restrição cortaram esse genoma, separaram, que é o genoma do meu interesse, que é o DNA de interesse. Então, nós vamos passar para a parte do plasmídio, que é um DNA bacteriano também.
como é que vamos tratar com plasmídio? Da mesma forma que tratamos com o DNA humano, com o genoma humano. Nós vamos utilizar as enzimas de restrição também, que vai cortar o genoma bacteriano em determinado ponto, ou seja, simplesmente ele vai abrir esse genoma bacteriano, como está aí nesse círculo abaixo, esse plasmídio embaixo. Então, a partir daí, as enzimas vai cortar o genoma e vai deixar o genoma bacteriano aberto. Um corte naquela posição, mais ou menos, vai fazer com que a bactéria acabe apresentando o genoma aberto, como está na figura. Um lugar onde onde eu possa encaixar perfeitamente o genoma humano. Então, esse genoma do plasmídio, ele vai ficar aberto, que foi a abertura feita pelas enzimas de restrição, que será uma abertura perfeita para encaixar o DNA de interesse, que é o DNA da insulina. E aí o DNA recombinante aparece de que maneira? Aí, a partir desse encaixe, como é que o DNA recombinante aparece? O DNA recombinante, basta a gente misturar o genoma humano com o plasmídio bacteriano, colocar eles em uma mesma solução e usar uma enzima que vai acoplar, que vai unir, ela vai unir o DNA humano ao DNA bacteriano. Então, esse é um DNA recombinante. Nada mais é do que uma fusão do genoma do DNA de interesse humano com o plasmídio bacteriano. Então, é isso. E o que vai acontecer daqui para frente, a partir daí desse DNA bacteriano? Se eu colocar esse plasmídio em uma bactéria, a bactéria vai fazer o quê? Vai fazer a leitura do genoma humano e vai produzir a proteína que o ser humano deveria estar produzindo. Aqui, no caso, que é a insulina. Então, no momento em que você faz a bactéria produzir insulina, você pode usar essa insulina para que o diabético não necessite mais de remédio, que é da insulina que é produzida pela gordura do porco. Então, você acaba barateando os custos, depois você acaba fazendo com que a insulina tomada pelo diabético seja uma insulina própria do ser humano, e a capacidade de absorção e utilização é melhor, e você acaba fazendo o tratamento do diabético ser muito mais eficiente. Então, é esse o processo do DNA recombinante. E qual é a sua utilidade? A sua utilidade é para que produza proteínas de interesse para o ser humano. Há outras pesquisas sobre outras proteínas também, como proteínas fundamentais como hormônio do crescimento, fator de coagulação e assim por diante. Qual a importância? É possível, a importância ela acontece aí também no modo de como a humanidade vive. É possível transformar células escolhendo ou eliminando funções e até produzir cópias geneticamente iguais, que é o caso dos clones. Também a importância na recuperação da flora, da fauna e características próprias de ecossistemas danificados com a ação do homem, né? Tratamento do câncer também por meio da aplicação de compostos que desencadeiam a resposta do sistema imunológico, progresso da medicina diagnóstica, ressaltando os testes de paternidade e AIDS.
Agora nossa amiga vai dar continuidade ao trabalho. Ela se encontra aí. Minha internet que tá ruim ou que tá mudo mesmo? É, tá mudo. A, a Maiara tá aí. O microfone dela tá ativado. Maiara. Ela informou aqui que ela tá falando, porém o áudio dela não tá saindo. Mayara, tu tá usando fone de ouvido? Só que assim, quando a pessoa fala, tipo, tem interferências na voz e tudo mais, só que o dela tá simplesmente ativado, entendeu? Só tá mostrando que tá ativado. Bora dar continuidade. Aí a gente vê depois para cortar. Maiara, entra e sai. Como é importante a participação de todos, a gente vai pular aqui a parte dela, né, que todos têm que participar enquanto ela resolve, e a gente vai dar continuidade nos outros. Beleza. Agora quem vai falar é o João, tá? E a gente vai falar sobre as aplicações da biotecnologia na agricultura, na saúde, na indústria e no meio ambiente. Por gentileza, Maria Eduarda, passa aí, por favor. Certo. Então, gente, falando sobre todas essas características, né, da biotecnologia na agropecuária, na saúde, na indústria. A gente vem falar sobre algumas situações que são muito importantes. A agropecuária, por exemplo, ela é muito importante para os seres humanos, porque ela fabrica alimento, né, para nós, seres humanos, para animais, entre outros. E também tem a questão da vida útil de prateleira, tá? Essa questão da vida útil de prateleira para os, por exemplo,
tem uma determinada, né, um determinado produto, no caso. E aí, esse produto, ele precisa passar um tempo, né, com ter mais vida útil, né? E aí, a indústria como um todo, né, viu a possibilidade de usar tanto a biotecnologia, tanto a ciência, quanto componentes da agricultura que pudessem ajudar nesse tratamento e fazer com que a vida útil de prateleira de alimentos pudessem ser maior. Um exemplo é mamão, né? O mamão ele é muito importante, né, para a agricultura. E às vezes as pessoas pegam o mamão e, se não tiver um tratamento específico, ele vai ter uma vida útil bem, bem reduzida. O que acontece? Com o melhoramento genético, com outras situações, por exemplo, a cera da carnaúba, que ajuda também a não amadurecer o mamão rapidamente, a não ter vamos dizer assim, um amadurecimento, uma fermentação mais rápida dos elementos químicos que existem no mamão. Isso faz com que esse esse mamão tenha uma vida útil maior, certo? É, diz o seguinte aqui, um negócio bem interessante também dentro da indústria, aliás, dentro da agricultura, é o subsídio de melhoramento de sementes, né? Para o melhoramento de sementes, né? Bioorganismos que possam auxiliar no melhoramento de sementes, de plantas, né? E vem aí a questão da engenharia genética, que usam, né, que é usado tanto como medicamento, quanto para o desenvolvimento tá cortado, tanto na área de medicamentos, quanto na área da agricultura, para o melhoramento, né, para o desenvolvimento e tratamento na questão de plantas, né? E essa tecnologia é baseada, literalmente, em usar organismos que assim, entre aspas, seres vivos, né? É, a biotecnologia na área da saúde. Aí a biotecnologia na área da saúde, ela é mais usada para criar medicamentos, buscar um desenvolvimento de novas fórmulas para a criação de remédios que atuam geneticamente em organismos geneticamente modificados. Ou não, né? Vai depender por exemplo, eu não sou um organismo geneticamente modificado, mas o remédio que vem para me auxiliar na minha saúde, ele pode ser um tipo de, por exemplo, bactéria ou fungo que possa auxiliar no melhoramento, aliás, no meu melhoramento, na questão da saúde. E tem a questão da biomedicina, né? A questão da biomedicina. E esse melhoramento, tanto na área da saúde, tanto na área da biomedicina humana ou da biomedicina veterinária, pode auxiliar no melhoramento da vida humana. Também tem outros setores que também atuam. Aí, voltando aqui um pouquinho, só na questão da agropecuária, a maioria dos elementos que está relacionado com a biotecnologia, por exemplo, biodefensivos, o melhoramento genético, como já foi falado, o desenvolvimento para o desenvolvimento das biotecnologias na área da agricultura, que são biodefensivos, entre outros. Deixa eu ver. Subir aqui. Medicamentos. Um medicamento, acho que o mais conhecido, como já foi citado pelo Emanuel aqui, foi a penicilina. Ela foi criada, acho que foi o primeiro remédio que foi criado na história, que foi criado em 1928, que há 93 anos
há exatamente 93 anos, ela era criado. O rapaz lá, o Alexandre alguma coisa, vou ver aqui, Alexandre Fleming, ele criou, aliás, ele, em descuido, ele acabou criando o remédio para auxiliar, né, na penicilina, e hoje também baseia-se como um dos primórdios para a criação essa questão do nome de biotecnologia. A engenharia genética. A engenharia genética também ajuda num fator bem interessante, que a engenharia genética ela pega o seguinte, pega partes do gene ou do DNA, de um determinado DNA, que pode estar ruim, ele tira aquela parte e pega uma área assim, que já foi sintetizada de forma certa, de forma correta, e coloca no local para que no futuro essa pessoa ou esse animal ou essa planta não sofra com determinados problemas, tá? Passa aí, por gentileza. Olha, tem aí a biotecnologia na área da indústria, né? Tipos de indústrias que mais utilizam a biotecnologia, um exemplo, as bioindústrias, né? São as indústrias agropecuárias, as indústrias farmacêuticas e as petroquímicas. Aí vocês devem estar se perguntando, por que essas três? Porque elas são mais utilizadas no mundo, literalmente as mais utilizadas no mundo. Não quer dizer que as outras não sejam utilizadas, mas essas são as que têm que mais são utilizadas. A biotecnologia industrial permite a obtenção de resultados, ou seja, a biotecnologia, principalmente na área da agricultura, ela não quer saber se deu certo, não quer saber se deu errado, ela quer sempre que dê certo. Por que sempre quer que dê certo? Porque os grandes produtores, né, os grandes produtores, eles querem saber de produtividade e qualidade. A produtividade e qualidade. E essa produtividade com qualidade em um tamanho menor de área, ela pode ajudar a alimentar mais pessoas, né? Outro fato interessante é a utilização da biomassa e de desenvolvimento residual. Tem as indústrias, que utilizam o seguinte, a captura de carbono, por exemplo, que pega e ajuda a fazer reutilização de carbono. Tem outras situações também que ajudam no auxílio e no desenvolvimento. Um outro exemplo aqui também é as reciclagens, indústria de reciclagem, né, que também trabalham com biotecnologia, porque eles pegam matérias que possam estragar ou acabar com o meio ambiente, entre aspas, né? E aí, o que acontece? Eles pegam, reutilizam e aí colocam de novo no mercado. E acabam a reutilização, acaba que eles utilizam para reutilização para o desenvolvimento e também ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Eles não são besta. Põe aí para frente, por gentileza. Tá certo. Biotecnologia no meio ambiente. Gente, voltando um pouquinho lá atrás, eu falei sobre biotecnologia e a gente tem aí, volta bem um pouco, só um slide, Maia. Olha, a gente tem aí as biotecnologias, por exemplo, na criação da penicilina, né, que foi um marco, né? Tem também da indústria, por exemplo, das cervejarias, né, que aí tem pessoas que gostam, outros não gostam. Tem outras biotecnologia na área da indústria que ajudam nessa questão da terapia gênica, que por si só, a terapia gênica, ela, como já foi dito, ela tira um pedaço do gene do DNA
e coloca outro que, vamos dizer assim, que presta no lugar, né? A questão da cervejaria, ela, desde sempre, das primeiras cervejas, ela utiliza é, processo fermentativo na produção, né? E esse processo é através de micro-organismos ou leveduras, que são essenciais para esse produto ficar um gosto bom, né? A questão da penicilina também é importante, como já foi colocado por mim lá e pelos os nobres colegas anteriores, também desde 1928 que ela foi criada e a partir de uns 10 anos depois, não me lembro, se eu não estiver enganado, foi criado com uma grande escala, né, com uma larga escala. Agora pode passar, Mari. Uso de ferramentas de biotecnologias. Aí a gente a gente utiliza ferramentas e indicadores, né, que são importantes para o meio ambiente. Gente, dentro do meio ambiente, os bioindicadores eles são importantes. Por exemplo, biomarcadores moleculares. Tem, né, esses biomarcadores moleculares, que eles servem para auxiliar na questão da gênica lá, biologia, terapia gênica, né? As bioenergia, que ela é responsável para a criação de novas energias, né? Fermentação e etc, etc, né? Biorradiação, tem indústrias, por exemplo, que criam bactérias que elas são responsáveis para saber onde é que tem radiação, onde não tem. Porque quando ela, tipo assim, um exemplo, quando tem uma determinada bactéria que se coloca lá, ela, vamos dizer que ela cria um mecanismo de defesa naquele local, né? E aí, o que acontece? Quando acontece esse mecanismo de defesa, eles sabem que lá tem radiação. E, com tudo isso, é importante se dizer que se há a biotransformação, né? A biotransformação. Essa biotransformação é como? Dentro do meio ambiente? Ela pode se dar de várias formas, né? Por exemplo, uma queimada e passa um tempo, a floresta volta, aí a biotransformação, voltou os animais, beleza, biotransformação. Outro fato interessante, dentro da biotransformação também, precisou da parte higiênica, e aí o corpo por si só não produz. O pessoal, o cientista vai lá, o médico vai lá, introduz aqui fazendo a transformação da parte higiênica ou da parte lá da bactéria, seja lá que está lá no corpo, e ajuda no auxílio para o desenvolvimento da saúde, seja humana ou seja animal. Passa aí. Certo, vamos lá. Aí, dentro desses bioindicadores que foram colocados agora, tem umas partes muito importantes, né? Eu já falei aqui dos bioindicadores, a gente vai falar aqui da biotecnologia no ar, água e solo. A questão aí não é nem a questão não é nem a biotecnologia em si, mas o que produz poluentes ou problemas para essas biotecnologias. Por exemplo, gases poluentes. Esses gases poluentes, por exemplo, carbono em excessiva quantidade, vai dar problema, vai matar alguns animais, né? Bioetanol. O bioetanol,
se não cuidar de uma forma adequada, pode causar problema. E o biodiesel também, que ele acaba queimando e colocando carbono na atmosfera. E esses são fontes que não são renováveis, certo? Renováveis. Aí a gente traz aí as fontes renováveis, que é a energia limpa, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, né? Tem a reciclagem, também é uma parte que ajuda na biotecnologia, como já foi colocado aqui, a reciclagem de lixo, a separar o lixo. Quando, por exemplo, eu vou separar o lixo, botar orgânico de um lado e os inorgânicos do outro. Aí, por aí já posso dizer que eu estou reutilizando, né, algumas dessas fontes renováveis dentro da biotecnologia. E porque eu posso reutilizar, por exemplo, cascas de banana, cenoura, entre outros, né? Posso reutilizar. E os animais, aliás, os plásticos, eu posso colocar e mandar para a reciclagem e ela fazer outras coisas para que possa também ajudar e não poluir o meio ambiente. A utilização de biomassa, reutilização de biomassa, né? A utilização de biomassa é como já foi colocado, tem alguns países que tem a questão da captura de carbono, e indústrias são responsáveis por isso. Mas como é que é feito isso? A plantação e etc., plantação de plantas, né, introduzir até animais lá dentro para poder fazer a utilização dessa questão da biomassa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Passa aí, por favor. Certo. Ou como já foi colocado aqui para mim, eu já coloquei aqui exemplos aí, né, da biotecnologia, onde ela é utilizada. Eu já coloquei aí dentro da cervejaria, a criação da penicilina, a terapia gênica, né, né, a própria terapia sem ser a gênica, terapia, por exemplo, tem pessoas que utilizam por exemplo, bactérias para fazer. Deixa eu lembrar aqui o nome agora, porque não estou com o arquivo aberto aqui, mas utilizam essas terapias com bactérias ou fungos para melhorar a digestão no estômago. No estômago, né? E é isso. A terapia gênica, como já foi colocado, ela tira algumas partes a parte lá do DNA, que é recombinante, e substitui, né? Manipula o gene ali com problema, tira, coloca outro lugar e por aí vai, né? Passa. É Bom, comigo? dando continuidade, né, no trabalho, vocês estão me ouvindo bem? Sim. 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 Então, vamos dar continuidade. Então, quais são os principais desafios da biotecnologia, né? Então, a evolução da biotecnologia, ela é marcante, né, ao longo do tempo. Mas isso não significa, né, que não há desafio importante para a sua aplicação, né? Bom, o dilema ético. Então, por manipular os genes de organismo vivo, a engenharia genética, vertente da biotecnologia, né, ela sofre uma série de críticas de questões éticas, né? Então, em caso extremo, os grupos temem que processo aplicado, né, para a clonagem de vegetais, animais, se estende ao ser humano, ou que pais com má intenção os utiliza para escolher as características do seu filho, né? Então, de qualquer forma, o manuseio de DNA possibilita a produção de órgãos, né, geneticamente modificados, prevenindo a rejeição para que
para quem precisa de transplante. Então, outro dilema se apresenta aos pais que descobre, por exemplo, um mar congênito no bebê, né, durante o exame realizado no pré-natal. Pode passar. As incertezas sobre os impactos adversos, né? Então, muitos produtos da biotecnologia, elas estão bastante recentes, o que significa que seus efeitos longo prazo ainda não são conhecidos, né? Então, entre outras dúvidas, elas provocam receio quanto ao investimento da biotecnologia. Pode passar. Pode passar, por favor. O alto custo industrial para o medicamento. Então, empresas focadas em biotecnologia, voltada à medicina ou veterinária, elas exigem custo mais alto, né, na manutenção, quanto comparado à indústria farmacêutica tradicional, né, que prioriza o composto inorgânico. Isso é porque é preciso seguir regra, né, específico para não desobedecer a legislação local, além de seguir processos, né, em geral demorados, né, antes de obter sucesso em um novo produto ou técnica, né? Então, além disso, a biotecnologia, ela exige contínuo investimento em pesquisa e desenvolvimento. Agora, eu vou colocar a parte inicial, onde o áudio estava com problema. Vou voltar aqui. Bom, as classificação da biotecnologia, né? Então, a biotecnologia, ela é aplicada em diversos ramos, né? Que vão desde a produção agrícola até a tecnologia de informação, né? Então, por causa disso, os estudiosos foi necessário separar, né? A partir das suas funcionalidades e classificar por cores, né? Então, biotecnologia verde, vermelha, azul, branca e cinza, e também entre outras, né? Pode passar. Bom, a biotecnologia verde, ela está relacionada, né, à agricultura e principalmente na produção de sementes e plantas geneticamente modificadas, né? Com o propósito de criar produtos resistentes às pragas e substâncias químicas, né? Utilizando nas lavouras, agrotóxicos e pesticidas. Pode passar. Pode passar, por favor. Pode passar. Tá aparecendo aí para vocês, porque eu tô passando aqui. Tá assim, tá Aparecendo aqui. aparecendo. A vermelha. Então, a biotecnologia vermelha, ela está ligada, né, à área da saúde humana, né? Na elaboração de novos medicamentos, como vacina, tratamentos, a manipulação genética, por exemplo, poderá ajudar na geração, né, de diagnósticos mais eficientes e também colaborando para uma causa mais rápida, né, no caso do câncer. Pode passar. A biotecnologia azul também é chamado de biotecnologia marinha, né? Que é um termo usado para descrever a aplicação da biotecnologia em ambiente marinho e também aquático. Mesmo em estágio inicial de desenvolvimento, são aplicações promissoras, né? Para agriculturas, os cuidados da saúde, cosmético e produtos alimentícios. Passar.
E a biotecnologia branca, ela está relacionada aos procedimentos industriais e criação de enzimas catalisadores, né, para a geração de produtos químicos e substâncias menos poluentes. Já na biotecnologia, a cinza, ela auxilia no saneamento dos solos, né, também para o tratamento das águas residuais e também no reaproveitamento de lixo, né? E é isso. Agora eu vou retomar outra parte. Então, agora vamos falar sobre a biotecnologia no Brasil. Produtos advindos das áreas que utilizam a biotecnologia. Entre elas estão a agricultura, a saúde, a indústria. Entretanto, existem gargalos que impedem o crescimento da biotecnologia na indústria nacional, principalmente na área da saúde. Mas temos um exemplo de sucesso, que no caso é o biocombustível, etanol, opção aos derivados do petróleo, com a gasolina, e é amplamente comercializada em território nacional, produzido aqui mesmo no Brasil. Estudos nesse segmento apontam grandes dependência de tecnologias internacionais para que o desenvolvimento da biofármacos em dificuldade no investimento em pesquisa e desenvolvimento. Entre elas, temos alguns institutos, algumas instituições que são responsáveis pela imunização em massa, concentrando boa parte delas de pesquisas e profissionais em biotecnologia voltada à saúde. Entre esses institutos, Cruz. E, no momento, o maior exemplo, hoje, é a descoberta da vacina contra o... Pode passar, Eduardo. Aí, o futuro da biotecnologia no Brasil e para o futuro é o aperfeiçoamento, né? A questão da legislação do setor, de formar e conciliar avanços e questões éticas a partir de orientação de diferentes setores da sociedade. Caso essa previsão se concretize, o cenário deverá ser positivo, com aumento da demanda e de produtos sintéticos como enzimas e hormônios, resultando em opções de cura ou tratamento para uma série de males que dependem desses materiais. Outro avanço esperado de inovações de tecnologias, como, por exemplo, elevar a precisão dos processos. Aí, nesse contexto, será possível agregar um alto nível de médicos veterinários e até medidas preventivas, pois o mapeamento genético poderá mostrar detalhes sobre as doenças e necessidades ocultas do organismo do paciente. Aí, o do futuro da biotecnologia no Brasil, fazendo umas análises a mais, eu pude perceber que a questão do uso, né, que ela hoje é usada como terapia. Pessoas que têm problema de coluna, eles usam, além da apitoxina dela, né, que tá... E pelos cientistas, sim, foi considerado um forte... será um dos fortes remédios futuramente. E o ferrão, que ela como que diz? Meu Deus, como é? Que a apitoxina, no caso o ferrão, ela está sendo utilizada para pessoas que
tem deficiências no caso de coluna. Aí eles vão lá, tem o processo. E, no caso, esse ferrão tem mostrado resultado. E, Eduarda, você pretende falar mais alguma coisa? Não, não. Essa minha parte aqui ficou até interessante. Só que o que eu percebi, algumas pessoas que eu tinha feito até ele falou aqui no slide. Mas é assim mesmo, importante que a gente passa a informação. Então, essa foi a nossa apresentação. Aconteceram alguns imprevistos, né? Porque sempre acontece. E algumas falas podem ter cortado um pouco, porém é assim mesmo. E eu vou encerrar a gravação. E obrigado pela atenção de todos.